De volta com o programa Opinião aqui pela sua TV Cultura, pela sua TV Nova Nordeste. Olha, a gente falava antes do intervalo que o voto parece uma bomba chiando. E por que uma bomba chiando? Porque está prestes a explodir. Toda hora nós estamos falando que os candidatos não prestam, mas nós fazemos coisas erradas. Toda hora nós estamos falando sobre honestidade, mas nós somos desonestos. Todos nós falamos que isso é caso de polícia, de corrupção, mas nós às vezes somos corruptos, na grande maioria. Então, talvez, André e César, os grandes gargalos desse país seja corrupção, a grande corrupção é o problema, falta de punição, porque eu acho que o gargalo desse Brasil não é educação, nem hipótese alguma educação. Todos os que estão roubando aí são doutores honoris causa. Então não é problema de educação, é problema de chicote. A chibata tem que comer, se usarmos essa expressão. Ou seja, precisamos punir aqueles que nos roubam, aqueles que deturpam, aqueles que fazem coisas erradas. A Bíblia em Êxodo, capítulo 22, verso 2, diz: se um ladrão for pego dentro de tua propriedade e tu o matares, não tens culpa do sangue desse homem. Até Deus sabia que ladrão bom era ladrão punido, mas o homem fica colocando panos quentes o tempo inteiro. Eu não sou a favor da pena de morte, mas sou a favor de que alguém defenda a sua própria casa. Para mim, quem entra dentro da casa do outro para roubar, para matar, para fazer o que for, ele está dentro da casa do outro. Quem está dentro de casa tem o direito de agir com mão pesada, na minha opinião. Então, para mim, os gargalos são corrupção, falta de punição e segurança. Nós vivemos dentro de jaulas. Por isso que o voto é uma bomba chiando. Se nós não fizermos a coisa certa, o cara fica lá 20, 30 anos no poder e a gente sofrendo. Seria isso? Seria. O voto é o poder, justamente o ápice da democracia. Se a gente pensar que democracia em grego é o povo no poder, a gente vai perceber que o voto é justamente o clímax dessa democracia. É onde você agora vai depositar toda a sua insatisfação ou satisfação, todos os seus projetos e os seus anseios. O voto está ali para isso. O grande problema é que a democracia é muito nova e aí a gente também parece-me que não está sabendo votar. Isso é um problema. Esse problema do assistencialismo, isso já a gente vai voltar a práticas, a gente está só modificando as práticas que eram corriqueiras. A gente vai falar sobre o coronelismo, a gente vai falar sobre tudo aquilo que envolvia o processo histórico do voto. Hoje a gente não tem esse coronelismo, embora em alguns lugares ainda tenham. Existe forte. Né? Mas a gente tem a prática do assistencialismo, e onde o eleitor ele se pauta nesse processo de quê? De aceitar, não mais só aceitar, ele cobra. Ele cobra esse assistencialismo. Eu diria, César, que país que não tem história, quem não estuda história, não tem memória. Lógico. E não tendo memória, sofre de Alzheimer. Não sabe o que fazer, está perdido. É verdade. É uma doença grave. Não é isso não, André? Concordo plenamente. Eu estava até comentando. Corrupção existe, isso aí, né, a gente vê todos os dias, está até cansando, né? Você não aguenta mais tanta corrupção. E junto com ela vem a impunidade. Só é corrupto e vai, e depois aparece outro, são tantos que a gente fica perdido. Mas eu acho também que o grande problema hoje do Brasil é cultural. Ainda escuto gente falando que não quer perder o voto. Então vota naquele que já está na frente, porque não quer perder o seu voto. Eu acho um problema forte no Brasil, problema cultural. Nas cidades menores, eu ainda diria mais. Primeiro tem aquela brincadeira do coronel, que disse, o capataz, o empregado dele, chegou e disse: coronel, posso votar no seu candidato? Ele disse: pode. Aí tirou o voto já do bolso, na época do papel, Sim. E foi lá e depositou na urna. Aí ele fez: ô coronel, eu posso saber em quem foi que eu votei? Ele fez: pra que você quer saber, rapaz? O voto não é secreto? É até pra você mesmo, né? Mas não é mais ou menos isso? Ainda existe isso nas cidades pequenas, as menores cidades. Todo mundo vota no deputado do prefeito, no deputado do outro candidato. Parem com isso, mande esse povo ir catar coquinho. Quando o prefeito da cidade vier pedir seu voto, diga: vai embora, você não merece isso, eu voto em quem eu quero. Faça isso, tome uma postura diferente, seja gente de coragem.
porque quando aqueles sérios se calarem diante desses problemas, o Brasil vive o que vive. Eu penso o seguinte, que esse processo todo a gente vai ver que no regime militar a gente não tinha o direito a voto, o voto era indireto, né? E a passar com um voto a ser direto, nesse processo de redemocratização, parece-me que da história para cá, de 85 para cá, desde Tancredo Neves até agora, nós já temos 2 processos de impeachment, né? Então, assim, então isso é complicado. A democracia, isso é interessante para a democracia, fantástico, porque a democracia ela também se pauta a partir disso. Mas o PMDB nunca ganhou uma eleição para presidente, já foi presidente 3 vezes. 3 vezes, né? É o que a gente chama de eleição indireta, né? Então, assim, a ideia é, para não dizer que não falamos das flores, o regime militar ele foi um regime extremamente antidemocrático, é bem verdade. O processo da democracia ele se abre a partir também para o voto, e esse voto vai ser também elevado para nós num patamar que, como o André falou, se a gente não tem posição cultural, fica muito difícil. Existe também a prática que eu vejo muito do voto casado. Diz, olha, você vai votar nesse vereador, mas vote nesse prefeito. Então, não vai ter democracia, porque não vai ter oposição. O prefeito vai fazer aquilo que quer e os vereadores vão passar a mão na cabeça, né? Não podemos votar votos casados, temos que ver e escolher, né? Você vota em um, mas também você tem que ver a oposição, porque precisa disso. Democracia sem oposição não é democracia. E às vezes os vereadores estão aí sendo eleitos e não sabem nem o seu papel. Isso. Eles acham que é para aprovar apenas ou desaprovar projetos, quando ele está ali para fiscalizar tudo que o prefeito faz de certo, aprovando e batendo palma, e de errado, condenando. E passa para o eleitor, que é executador das leis. E ainda tem vereador que promete, né? Segurança, saúde, o pessoal vai na onda, ele vai fiscalizar, minha gente, ele não vai fazer nenhuma obra. André, César, com isso aí eu vou parar o programa. Tá parando, porque a gente vai agora para o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, quando a gente vai trazer agora um advogado para falar e defender os seus direitos. Então vamos para o CDC. Um abraço, muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Hoje conosco, mais uma vez, o doutor Rafael Vanderlei. Doutor Rafael, bom dia novamente. Bom dia, muito obrigado pelo convite, né? Mais uma vez. É um prazer aqui, puder contribuir com a população e tirar suas dúvidas, estamos à disposição. A gente está num tempo meio doido, com aquele clima doido, ninguém sabe se quando chove nem quando faz sol, né? Isso. Tanto faz a gente ter um dia que o sol está matando. E à noite um frio. Quando de repente a gente chegar e dizer... Porque hoje o dia amanheceu chovendo, ninguém sabe mais quando é verão, quando é inverno, o tempo parece estar meio maluco, né? Então a gente sai de casa hoje com frio, bota um casaco, chega, o sol tá tremendo, né? Às vezes sai no sol que você não imagina que vai chover, não leva um guarda-chuva, não leva uma sombrinha e é surpreendido no meio do caminho com a chuva. E realmente o tempo ultimamente está meio complicado. Somos nós os causadores. Isso. Vamos resolver um problema aqui. Rosana Campos, do Centro, em Vitória de Santo Antão. Muito obrigado a você de Vitória de Santo Antão, que nos acompanha também através do programa Opinião. Veja só, esse problema aqui eu achei muito curioso, muito curioso. Eu já li umas 2 vezes, eu achei muito curioso. Ela disse o seguinte, eu vou contar primeiro o que aconteceu. Uma pessoa usou o nome dela, Sim. Pegou os documentos, solicitou um cartão de crédito em nome dela. Tinha CPF, tinha identidade, tinha tudo, inclusive endereço, certo. E pegou um cartão de crédito. Fez uma dívida. Depois começou a pagar o carnê da dívida, né? Ela queria só o carnê, o cartão. Quando começou a pagar a dívida, ela atrasou. E aí não pagou. Negociou com a operadora. A operadora renegociou a dívida dela e ela não pagou a segunda vez. Aí só aí que a Rosana ficou sabendo. Por quê? Porque uma das ligações que fez para a casa dela tinha sido dado o telefone dela realmente e ela coincidiu de atender. E ela disse que atendeu o telefone
E aí disse, não, eu não fiz. Não, você fez. Você não só fez, como você negociou. Eu mandei por boleto pro seu e-mail. Aí quando eu mandei o boleto pro seu e-mail, ela disse, me dê um e-mail. Aí ela até manda aqui o e-mail, disse, o e-mail é esse. Quando disse o e-mail, ela disse, epa, é minha vizinha, é minha amiga. E aí ela ficou maluca, disse, o que é que eu vou fazer agora? Eu sei que é minha amiga. Disse a operadora de cartão que não fiz. E realmente, ela não fez, né? Aí a pergunta agora é o que é que ela faz? Ela tem uma dívida, quem fez a dívida é a vizinha, ela conversa com a vizinha, entrega a vizinha, vai na polícia entregar a vizinha, briga com o cartão de crédito. O que é que ela tem que fazer? Dona Rosana Campos. Dona Rosana, primeiro passo, ter cuidado com nossa documentação, né? Podemos estar deixando, dando sopa aí, nossa identidade de CPF. Mas segundo ela, era amiga, a vizinha. Mesmo assim, nós temos que ter cuidado para não estar dando bobeira com isso aí. Com relação à emissão do cartão, a senhora não solicitou. Então, o problema aí é do cartão com quem solicitou. Eles têm que ter o sistema dele de segurança. A segurança dele, não somos nós que vamos fazer, né? Não é isso? O cartão ele tem que ter a segurança dele, os dispositivos legais, de confirmar que a pessoa que está solicitando o cartão trata-se realmente daquela pessoa que está apresentando a documentação, né? Nesse caso aí, a senhora pode, querendo procurar uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência e procurar também o cartão de crédito para dizer que nunca solicitou esse tipo de cartão. Ela tem direito a reembolso do que está sendo cobrado ou danos morais? O que é que ela tem direito aí? Se ela tiver o nome negativado, pode sim ocasionar aí uma situação de danos morais. Mas assim, a dívida, se a senhora não constituiu, ao meu entender, trata-se de uma dívida ilegítima. A senhora não tem a responsabilidade de pagar. O ideal é a senhora consultar para saber se seu nome foi negativado, né? Para saber se realmente, até que ponto chegou essa cobrança dessa dívida que não lhe pertence. E eu estava aqui brincando, eu não sei, mas o doutor pode me ajudar. Não procure sua vizinha, porque isso é um caso de polícia. De repente você vai arranjar uma inimizade, pode dar uma confusão grande, morte. Esqueça a sua vizinha. Quem tem que investigar não é você, não. Trabalho de investigação é da polícia. Não é isso? Então ela vai prestar a queixa dela lá e presta a sua queixa. Resolve com a operadora. Encaminhe, inclusive, essa queixa para a operadora do cartão de crédito, comprovando de que tratou-se de uma falsidade ideológica, né? Que outras pessoas se apoderaram de sua documentação, da numeração e fizeram um cartão que a senhora não solicitou. Até porque pelo e-mail ela acha que é a vizinha, mas pode não ter sido também, pode ter sido uma terceira pessoa. Aí vai criar um problema maior, procurar a vizinha e depois questionando e não foi ela. Mas aí cabe até uma ação da vizinha contra ela, porque não... Então esqueça a vizinha e vá resolver o seu problema com o seu nome e com o seu cartão e com a dívida que foi feita em seu nome, ok? Então procure aí o PROCON ou o juizado especial, procure um advogado e tente solucionar o seu problema, dona Rosana, aí no centro, em Vitória de Santo Antão. Espero que tenha sido resolvido. Um abraço, viu? Até a próxima. Até a próxima. Tá aí, final do programa Opinião. Agradecemos a sua companhia. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa aqui pela sua TV Cultura, pela sua TV Nova. Forte abraço, até mais.